Padre Pio dizia algo que a maioria dos padres nunca teve coragem de revelar. Algo tão importante, tão profundo, tão sagrado, que ele guardou esse segredo durante anos, revelando apenas para seus confessores mais próximos. Mas havia um detalhe que tornava essas palavras ainda mais solenes quando se aproximava a Noite Santa do Natal, quando o mundo inteiro se silencia para contemplar o nascimento do Salvador. Segundo ele, naquele tempo sagrado, certos sinais espirituais se manifestavam com intensidade ainda mais maior, como se o céu estivesse mais próximo da terra. Ele confidenciava que, especialmente nessa época, Jesus se aproximava das almas com uma delicadeza diferente, quase palpável, como se quisesse falar mais claramente aos corações. E acrescentava algo que muitos não ousariam dizer. O que vou te revelar agora, eu só confiaria a almas preparadas. E hoje, exatamente nesse mesmo clima de mistério e reverência, esse segredo será revelado para você. Se você já percebeu que às vezes, especialmente na missa de Natal, quando recebe a comunhão, a hóstia gruda no céu da boca e demora muito mais do que o normal para dissolver, saiba que isso não é acaso. Não é apenas uma questão física, não é apenas a boca seca ou um detalhe técnico da liturgia. É um confiante sinal espiritual poderoso que o próprio menino Jesus está te enviando. O mesmo Cristo que nasceu em Belém, envolto em faixas simples, repousando numa manjedoura humilde, agora deseja repousar em você. Ele quer permanecer mais tempo em sua boca, mais próximo do seu coração, mais profundamente unido à sua alma. E o que significa esse sinal pode transformar completamente a sua vida espiritual para sempre. Pare tudo agora mesmo, desligue a televisão, silencie o celular, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos é um dos maiores mistérios eucarísticos ligados ao Natal que a Igreja guarda há séculos. É uma verdade que Padre Pio viveu intensamente e que mudou completamente a forma como ele recebia a comunhão, especialmente nas missas natalinas. Quando você compreender isso, jamais viverá o Natal da mesma forma. Sua vida de oração será transformada. Sua experiência com a Eucaristia será aprofundada. Sua relação com Jesus deixará de ser superficial e passará a ser viva, consciente e profundamente mística. Imagine a cena. A igreja iluminada por velas, o presépio cuidadosamente montado, o menino envolto em pano simples, Maria e José em silêncio contemplativo, o coral entoando cânticos sobre a noite bendita em que nasceu o Salvador do mundo. Você se aproxima do altar com devoção, recebe a hóstia, retorna ao banco, fecha os olhos e então percebe: ela não desce, ela permanece, grudada no céu da boca. A inquietação surge, o constrangimento aparece. Você pensa, será que fiz algo errado? Será que é nervosismo? Será que é apenas boca seca? Mas Padre Pio revelava algo que fazia estremecer não apenas o corpo, mas a alma inteira. Quando a hóstia gruda no céu da boca na missa de Natal, é porque Jesus, gentil, não quer descer rapidamente. Ele quer permanecer, quer que você compreenda o verdadeiro mistério de Belém. Quer que você saboreie sua presença, experimente sua ternura. Viva a profundidade do Deus que se fez carne por amor a você. Ele quer que você não apenas receba, mas que experimente o Natal de forma viva, real, sobrenatural. E aqui está algo que muitos nunca ouviram.
Não saia agora! O que você está prestes a entender pode ser a chave para interpretar natais da sua vida que você viveu sem perceber os sinais de Jesus. Se você já viveu algo parecido, especialmente na missa de Natal, faça algo agora. Escreva nos comentários: Menino Jesus, ensina-me o mistério da Eucaristia no Natal. Isso não é apenas um comentário, é uma oração escrita diante de Deus. Um pedido humilde para compreender aquilo que o céu está te mostrando. Padre Pio descobriu, através de suas experiências místicas, que existem 5 significados espirituais principais quando a hóstia gruda no céu da boca. E cada um desses significados traz uma gentil mensagem específica de Jesus para você naquele momento. Mas hoje, neste roteiro especial, esses significados ganham uma misteriosa dimensão muito mais profunda, pois estão ligados diretamente ao nascimento do Salvador. E você vai descobrir cada um deles. Mas fique atento, porque o 5º significado é o mais poderoso de todos. É aquele que pode mudar sua vida espiritual para sempre. Antes de mergulharmos nos 5 significados espirituais que Padre Pio revelou, é preciso compreender algo essencial sobre o Natal e a Eucaristia. Para o santo de Pietreutina, o Natal não era apenas a celebração do nascimento histórico de Jesus, mas a renovação viva e atual do mistério do Deus que se faz presente, pequeno, humilde e acessível, desejando entrar no coração de cada alma. Ele dizia que, na missa de Natal, ocorre um movimento silencioso, invisível aos olhos humanos, mas profundamente real aos olhos espirituais. O céu inteiro se curva sobre a terra, e Jesus se aproxima das almas com uma ternura ainda mais intensa. E é nesse momento que certos sinais começam a se manifestar com misteriosa clareza sobrenatural. Entre esses sinais, um dos mais poderosos é justamente quando a hóstia gruda no céu da boca. Segundo o Padre Pio, esse fenômeno não deve ser interpretado com medo, mas com reverência, pois é um gesto do próprio Cristo que deseja ensinar, curar e transformar. Para compreender isso, ele costumava citar o Salmo 34, versículo 8, Provai e vede que o Senhor é bom. E explicava que, na língua original, essa palavra provai não significa apenas comer ou ingerir, mas experimentar, saborear, sentir plenamente. Quando a hóstia gruda no céu da boca, especialmente na missa de Natal, é como se Jesus estivesse dizendo: não me apresses, permite que eu permaneça um pouco mais, sente minha presença, deixa que eu toque tua alma. É um convite à intimidade, à comunhão profunda, ao encontro verdadeiro com o menino que nasceu para salvar o mundo. Padre Pio vivenciava isso de maneira energética. Testemunhas relatam que, em diversas missas natalinas, ele permanecia longos minutos em êxtase após comungar, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, totalmente absorto na presença de Cristo. E depois dizia com voz suave, dizia: a hóstia não queria descer, Jesus queria ficar mais tempo comigo. Era nesse tempo de permanência que ele recebia consolações profundas, percebia revelações espirituais e sentia o céu tocar a terra. E é por isso que, se você já viveu essa experiência, não deve ignorá-la. Pelo contrário, deve entendê-la como um chamado sagrado. Agora, vamos ao primeiro significado espiritual revelado por Padre Pio quando a hóstia gruda no céu da boca durante a missa de Natal. Primeiro significado: Jesus quer curar algo profundo em você.
Padre Pio ensinava que, quando a hóstia gruda de forma inesperada, especialmente em um momento tão santo como o Natal, é sinal de que Jesus identificou uma ferida profunda na alma da pessoa. Pode ser uma dor antiga, um trauma escondido, uma tristeza que nunca foi superada, uma mágoa guardada em silêncio. Jesus, ao permanecer mais tempo na boca do fiel, aproxima-se do coração para tocar exatamente nesse ponto ferido. Ele não o faz por acaso, mas por amor. Ele faz isso porque deseja restaurar, curar, reconstruir. Há relatos de pessoas que, ao sentirem a hóstia permanecer grudada na missa de Natal, foram tomadas por uma emoção intensa. Choraram silenciosamente e sentiram uma paz que nunca haviam experimentado antes. Alguns descrevem como se um peso invisível fosse retirado dos ombros, como se uma porta fechada há anos se abrisse de repente dentro da alma. E depois compreendiam. Algo foi curado em mim. Padre Pio orientava. Quando isso acontecer, não tente apressar. Não force, deixe que Jesus opere. E diga em silêncio: Senhor, cura o que precisa ser curado em mim. E muitos testemunhavam que, a partir deste instante, feridas antigas começaram a se dissolver, rancores desapareceram, dores profundas perderam sua força. Mas esse é apenas o primeiro significado. Outros sinais ainda mais profundos estavam por vir. Segundo significado, Jesus está te protegendo de algo que vem. Padre Pio ensinava que nem sempre a hóstia gruda apenas para curar. Em muitas situações, especialmente na missa de Natal, quando o coração do fiel está mais sensível e o céu mais aberto sobre a terra, esse sinal indica que Jesus está concedendo uma confidente proteção especial. Ele dizia que Cristo, em sua infinita sabedoria, conhece os perigos antes mesmo que eles se manifestem. Ele dizia que Cristo, em sua infinita sabedoria, quais provações se aproximam, quais tentações virão, quais dores poderão surgir no caminho. E por isso, quando a hóstia permanece mais tempo na boca, é porque ele deseja fortalecer, blindar e preparar espiritualmente aquela alma. Há testemunhos impressionantes de pessoas que experimentaram isso. Uma mulher que participava com fervor da missa de Natal recebeu a hóstia e percebeu que ela permaneceu grudada por um tempo muito maior do que o habitual. O templo estava cheio. As luzes suaves refletiam no presépio. E enquanto todos se levantavam e se ajoelhavam, ela permaneceu em silêncio, com a hóstia ainda colada ao céu da boca. Um frio percorreu sua espinha, mas junto veio uma paz firme. Ela ficou inquieta, mas recordou dos ensinamentos de Padre Pio e decidiu apenas permanecer em silêncio e agradecer. Naquela noite, ao retornar para casa, a estrada estava escura, úmida pela chuva, e de repente um carro em alta velocidade surgiu na contramão. O impacto foi inevitável. O carro capotou mais de uma vez, o barulho do metal se retorcendo tomou conta de tudo. Os vidros estilhaçaram, as pessoas ao redor se desesperaram. Mas, quando tudo parou, ela abriu os olhos. O carro estava destruído, completamente amassado. Mas ela, surpreendido, saiu ilesa, sem um único ferimento. Como se uma mão invisível a tivesse confidente durante todo o tempo. Mais tarde, ao recordar aquele momento da comunhão, compreendeu: Jesus já estava protegendo desde o altar. Padre Pio explicava: quando Cristo permanece mais tempo em você, é porque Ele está te envolvendo em um manto invisível de proteção. Por isso, se a hóstia grudar no céu da sua boca, não se preocupe. Diga em silêncio: Jesus, obrigado por me proteger. Confio a Ti meu caminho e meu destino. Confiante.
Terceiro significado: você está sendo chamado para uma missão. O terceiro significado revelado por Padre Pio é um dos mais fortes. Quando a hóstia gruda de forma recorrente, não apenas uma única vez, mas em vários momentos consecutivos, isso pode indicar que Jesus está chamando aquela pessoa para uma com amigo especial. Pode ser um chamado para servir mais na igreja, para interceder por alguém, para evangelizar, para iniciar um serviço de oração ou para assumir uma responsabilidade espiritual que exige maior entrega. É como se Jesus dissesse: preciso de você, quero que caminhe comigo de forma mais profunda. Padre Pio viveu isso na própria pele. Antes de receber as chagas de Cristo, ele começou a experimentar por várias semanas a permanência incomum da hóstia em sua boca. Cada comunhão parecia se prolongar. Cada missa se tornava um mergulho mais intenso no mistério de Deus. Ele não compreendia totalmente, até que, em oração profunda, ouviu em seu coração: estou te preparando para uma missão grande. Preciso que proves minha presença com mais intensidade. Da mesma forma, se isso acontece com você, é sinal de que há algo maior sendo preparado em sua vida. Talvez um ministério, talvez uma missão silenciosa, talvez uma entrega mais profunda ao plano de Deus. Nesse momento, Padre Pio orientava: pergunte a Jesus em silêncio: Senhor, o que queres de mim? E, sério, fique atento. As respostas vêm de forma suave, através de pequenos sinais, oportunidades inesperadas, convites que surgem, necessidades que se revelam ao seu redor. Se, até aqui, algo dentro de você começou a se mover, se alguma lembrança, emoção ou desejo de servir se acendeu, faça uma coisa agora, ainda neste momento. Deixe o seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que vai à missa de Natal, mas talvez ainda não entenda esses sinais. Assim, você se torna instrumento de Jesus para abrir os olhos de outras almas para esse mistério. Mas ainda faltam 2 significados, os mais profundos de todos. E antes de revelá-los, Padre Pio aconselhava que a alma se preparasse em silêncio, em recolhimento e em oração, pois o que estava por vir exigia séria maturidade espiritual. Padre Pio ensinava que, quando a hóstia gruda no céu da boca e o fiel é tomado por um silêncio interior profundo, acompanhado de uma paz quase inexplicável, esse é um dos sinais mais delicados e sagrados. Jesus deseja falar diretamente ao coração daquela alma. Não se trata de palavras audíveis, mas de inspirações suaves, pensamentos claros que surgem sem esforço, recordações que vêm acompanhadas de luz, certezas interiores que não provocam medo, mas serenidade. É como se o tempo parasse e, naquele instante, apenas Jesus e a alma existissem. Padre Pio dizia que esse era um dos momentos mais preciosos da comunhão. Ele mesmo afirmava que, quando a hóstia permanecia em sua boca e o silêncio tomava conta de tudo ao seu redor, sabia que Cristo estava lhe revelando algo importante. Podia ser uma orientação, um aviso, uma luz sobre alguém que precisava de socorro espiritual, ou até uma palavra silenciosa de amor dizendo: estou contigo, não temas. Ele orientava seus confessores mais próximos a não desperdiçarem esse momento. Quando isso acontecer, cala tua mente, silencia teus pensamentos e diz apenas: fala, Senhor, que teu servo escuta. E nesse recolhimento sagrado, muitas almas começaram a perceber hopeful, direções claras para suas vidas, decisões que precisavam tomar, pecados que deveriam abandonar, caminhos que deveriam seguir.
Havia um homem que vivia em grande confusão interior. Não sabia se deveria mudar de cidade, aceitar um novo trabalho, afastar-se de certas amizades. Durante a missa de Natal, ao receber a comunhão, a hóstia permaneceu grudada no céu da boca. A igreja estava silenciosa, o coral cantava baixinho, as luzes do presépio lançavam um brilho suave sobre o altar. Ele fez silêncio, lembrou das palavras de Padre Pio e disse interiormente: Jesus, o que queres me dizer? Naquele instante, senti uma certeza suave, mas firme. Permanece onde estás, eu cuidarei de tudo. Confiante, ele obedeceu. Meses depois, sua vida começou a florescer de maneira inesperada. Portas se abriram, problemas que pareciam insolúveis foram se resolvendo. Uma calma estável tomou conta de sua casa. E ele pôde reconhecer: Jesus realmente tinha falado naquela comunhão silenciosa. Assim age Jesus quando deseja falar ao coração. Quinto significado: Jesus está te preparando para o sofrimento redentor. Este é o significado mais difícil de aceitar, mas o mais profundo e glorioso, segundo o Padre Pio. Quando a hóstia gruda com intensidade e permanece por mais tempo do que o esperado, especialmente quando um leve gosto diferente é percebido, isso pode indicar que Cristo está fortalecendo aquela alma para um período de fearful, sofrimento que virá. Mas não um sofrimento vazio, e sim o hopeful, sofrimento redentor, aquele que se une à cruz e gera frutos eternos. Padre Pio viveu isso de forma intensa. Antes das fearful provações, antes dos tormentos espirituais, antes dos sofrimentos ligados às chagas, a hóstia permanecia em sua boca por longos minutos. Ele compreendia que era Jesus fortalecendo-o para o que estava por vir. Ele ensinava que todo cristão verdadeiro carrega uma cruz, mas que, quando essa cruz é oferecida em união com Cristo, ela se torna poderosa, salvífica, transformadora. E Jesus, que conhece nossas fraquezas, fortalece-nos antecipadamente através da Eucaristia. Havia uma mãe que frequentava as missas de Natal com profunda devoção. Durante semanas, a hóstia permanecia grudada em sua boca, mas ela não compreendia. Naquele tempo, a igreja enfeitada, as luzes, as cores, os cânticos pareciam contrastar com algo que ela sentia por dentro, um chamado silencioso para uma confiança maior. Pouco tempo depois, perdeu seu filho em um acidente trágico. A notícia veio como um desperte profundo. Sirenes, hospital, lágrimas, despedida. A dor foi devastadora, uma ferida que parecia impossível de suportar. Mas ela testemunhava que, no meio daquele abismo de sofrimento, sentia uma confiante força inexplicável, como se um braço invisível a abraçasse por dentro, impedindo que ela desmoronasse completamente. Em noites em que não conseguia dormir, recordava-se nitidamente das comunhões em que a hóstia tinha permanecido no céu da boca e compreendia, entre lágrimas: Jesus me preparou, Jesus já estava comigo antes da cruz chegar. Ela compreendeu que fora preparada através daquelas comunhões prolongadas. E mais ainda, seu sofrimento, oferecido com fé, gerou a surpresa de seu marido, que era ateu há décadas. Ele observou a fé da esposa no meio da tragédia, viu suas lágrimas unidas à confiança, viu que, mesmo sem entender, ela não abandonava Deus. Aquilo o desconcertou. A frieza da descrença começou a se quebrar. Lentamente, seu coração se abriu. Um dia, ele entrou na igreja não por obrigação, mas por necessidade. E lá, diante do altar, rendeu-se. Isso é sofrimento redentor.
É dor que salva, é cruz que liberta. Padre Pio dizia: quanto mais tempo Jesus permanece, maior será a cruz, mas maior será também a glória que espera aquela alma. Se, ao ouvir tudo isso, você percebe que Jesus já tentou falar com você através da comunhão, se alguma vez a hóstia permaneceu e você não compreendeu, e agora as peças começam a se encaixar, faça algo simples, mas importante. Inscreva-se neste canal e ative o sininho. Aqui, Jesus não é apenas tema de conteúdo, ele é encontro. E juntos vamos aprofundar ainda mais esses mistérios do Natal, da Eucaristia e da vida espiritual. Esses são os 5 significados sagrados que transformam a forma de viver a comunhão, o Natal e a própria fé. Mas falta agora compreender como aplicar tudo isso na prática da vida espiritual. Agora que você conhece os 5 significados sagrados que Padre Pio revelou sobre quando a hóstia gruda no céu da boca, especialmente na missa de Natal, é essencial compreender como viver essa experiência de maneira prática, consciente e transformadora. Padre Pio ensinava que não basta conhecer o mistério. É preciso responder a ele com atitude interior, com reverência, com fé verdadeira. Porque cada sinal que Jesus envia através da Eucaristia exige uma resposta do coração. Como se preparar para a comunhão na missa de Natal? Primeiramente, Padre Pio insistia na importância do estado de graça. A confissão frequente, sincera e humilde era para ele o primeiro passo fundamental. Ele dizia que a alma em pecado mortal não consegue perceber plenamente as mensagens de Cristo, pois seus sentidos espirituais estão obscurecidos. Em segundo lugar, recomendava o jejum eucarístico não apenas como norma, mas como gesto de amor e preparação. Cada pequeno sacrifício feito antes da comunhão purifica o interior e abre a alma para receber Jesus com mais profundidade. Também orientava a chegar alguns minutos antes da missa, realizar um momento de silêncio, fechar os olhos e pedir ao Espírito Santo: prepara meu coração para receber Jesus dignamente. Torna-me sensível à sua presença. Como agir quando a hóstia grudar? Se a hóstia grudar no céu da sua boca, não se apresse, não tente forçar. Permaneça sereno, permita que Jesus atue. Faça silêncio interior e diga suavemente em pensamento: Jesus, eu sei que estás aqui de forma especial. Fica comigo, fala comigo, cura-me. Preste atenção ao que surge, um pensamento, uma emoção, uma lembrança, uma certeza. Cada detalhe pode ser uma resposta divina. Padre Pio dizia que Jesus fala de formas silenciosas, mas extremamente claras para quem está atento. Como discernir o significado do sinal? Se você sente emoção intensa ou choro, provavelmente está sendo curado. Se sente proteção e paz firme, pode estar sendo guardado contra perigos. Se surge um chamado interior, há uma missão sendo confiada. Se pensamentos claros aparecem, Jesus está falando. Se há peso e força ao mesmo tempo, Ele está te preparando para uma cruz redentora. O que fazer depois da comunhão? Padre Pio aconselhava permanecer na igreja por alguns minutos após a missa. Agradecer, silenciar, deixar que a graça se acomode na alma. Ele sugeria até mesmo anotar em um pequeno caderno as inspirações recebidas. E isso ajudava a perceber, com o tempo, como Deus guiava cada passo através da Eucaristia. Se Jesus revelar algo que precisa ser mudado, mude. Se pedir perdão, perdoe. Se indicar um caminho, siga. A graça só frutifica quando há obediência amorosa.
O Natal, então, deixa de ser apenas uma celebração externa e passa a ser um nascimento real de Jesus dentro de você. Padre Pio dizia que a Eucaristia é o sol que ilumina toda a semana do cristão. Sem ela, tudo se torna escuro. Com ela, até o sofrimento adquire sentido. Até a dor se transforma em redenção. A partir de agora, vá à missa de Natal com hopeful, expectativa santa. Não vá apenas por tradição, mas como quem espera um energético encontro verdadeiro com o Deus vivo. E quando a hóstia grudar no céu da boca, calma, sorria interiormente. Diga, hopeful, Jesus, eu reconheço este sinal. Estou aqui, faz em mim a tua vontade. Na compreensão de Padre Pio, o Natal não era apenas uma lembrança simbólica, mas uma atualização viva do mistério da encarnação. Ele dizia que, na Noite Santa, cada comunhão deveria ser recebida como se fosse a primeira, a última e a única, pois ali Jesus nascia novamente no coração do fiel. Quando a hóstia gruda no céu da boca neste momento sagrado, é como se o menino de Belém estivesse pedindo abrigo, silêncio e amor. Como Maria acolheu o Salvador em seu ventre, agora ele deseja ser acolhido na alma, sem pressa, sem distração, sem superficialidade. Padre Pio ensinava que muitos perdem graças preciosas porque não compreendem os sinais que Jesus envia. A hóstia que permanece é um desses sinais. Não é falha litúrgica, não é acaso biológico, é linguagem divina. Ele dizia em tom grave e amoroso: o corpo de Cristo não é pão comum. Quando ele decide permanecer, é porque quer permanecer. Escuta este silêncio. Algo santo está acontecendo. Muitos fiéis, ao entenderem isso, passaram a viver a Eucaristia de forma completamente diferente. Antes, apenas recebiam. Agora, experimentavam. Antes, apenas participavam. Agora, comungavam com consciência plena do milagre que ali se realizava. Havia uma jovem que, durante vários anos, frequentava a missa apenas por obrigação familiar. O Natal para ela era apenas uma reunião, uma tradição, uma data comum. Mas em uma missa de Natal, ao receber a comunhão, a hóstia grudou em sua boca de forma incomum. Ela tentou tirar, mas não conseguiu. Sentiu um calor suave e uma emoção profunda que não sabia explicar. Naquele instante, algo mudou. Ela permaneceu em silêncio, como se um véu tivesse sido retirado de sua alma. Uma gentil voz interior dizia: eu estou aqui. A partir daquele dia, sua vida começou a se transformar. Retornou aos sacramentos, restaurou relacionamentos, encontrou sentido na oração. Anos depois, testemunhava que tudo começou naquela noite em que a hóstia não desceu. Padre Pio dizia que esses momentos não são isolados, são portais de conversão, chamados silenciosos, sementes de santidade plantadas no coração. Para o santo de Pietrelcina, a presença real de Jesus na Eucaristia é o maior milagre que ocorre sobre a terra todos os dias. Ele afirmava que, se os olhos humanos pudessem ver o que acontece no altar durante a consagração, ninguém permaneceria indiferente. E quando a hóstia permanece mais tempo, esse milagre se intensifica de maneira perceptível. É como se o céu estivesse dizendo: presta atenção, aqui há algo que precisa ser vivido com mais profundidade. Padre Pio chorava ao falar disso.
Ele sabia que muitos se aproximavam do altar sem compreender a grandeza do que ali se realizava. Por isso insistia: recebam Jesus como quem recebe o próprio céu. A experiência da hóstia que gruda se torna para a alma sensível uma nova forma de oração. Ela deixa de ser apenas um instante e passa a ser uma referência espiritual, um marco na caminhada de fé. A cada missa de Natal, aquela alma recorda o silêncio, a presença, o toque invisível de Cristo permanecendo mais tempo. E essa memória se transforma em fonte de esperança, consolo e força. Jesus não força, ele convida, ele não exige, ele permanece. E nesse permanecer silencioso está o maior dos mistérios. Tudo o que foi revelado neste roteiro não é superstição, mas experiência viva da fé católica mais profunda, testemunhada por um dos maiores santos da Eucaristia. Se você viveu essa experiência, saiba, você foi tocado por uma graça especial. Se ainda não viveu, prepare-se, viva cada comunhão como um encontro sagrado. E quando a hóstia grudar no céu da boca na missa de Natal, não duvide, não tema, não apresse. É Jesus que deseja permanecer. É Jesus que deseja falar. É Jesus que deseja transformar. Se este roteiro abriu seus olhos para o mistério da Eucaristia no Natal, faça agora um gesto de fé e de evangelização. Escreva nos comentários: Jesus, eu reconheço o teu sinal. Compartilhe este vídeo com alguém da sua família que irá à missa de Natal, para que essa pessoa também possa compreender o que vive no altar. E se ainda não é inscrito, una-se a nós. Este canal é um espaço para quem deseja viver a fé com profundidade, não na superfície. Que o menino Jesus, presente na Eucaristia, faça deste Natal um novo começo na sua vida espiritual.